e as substâncias puras e as misturas. Então, primeiramente, você já deve ter ouvido falar desse conceito lá no 9º ano, o que é matéria, o que é corpo e objeto. Só que é importante você relacionar que essas entidades, elas contemplam muito dos conhecimentos teóricos, inclusive alguns até práticos, que vocês vão precisar estabelecer, não só nas provas das Olimpíadas, mas também nas provas do colégio, inclusive quando você, de repente, for fazer o Enem. Então, assim, a priori aqui, todo mundo consegue visualizar que isso é uma árvore, não precisa eu te perguntar, mas se eu solicitasse para você dizer, essa árvore existe, você provavelmente diria que sim, porque você consegue vê-la. Mas o vento, por exemplo, você não consegue ver, mas ele existe, porque você consegue, por exemplo, sentir, ele tem peso, porque o ar tem peso. Você não pode ver também a força magnética de um ímã, mas ele consegue ser detectável por causa da energia que ocorre ali. Algumas situações de matéria por objeto, elas vão se entrelaçar justamente porque você precisa fundamentar uma teoria que consiga abordar. Então, a matéria em si, ela existe porque ela, proporcionalmente, ela deve conter aqui um fator de massa, tá bom? Tem também aqui um volume, e, inclusive, se eu quiser relacionar essas duas entidades, eu posso ter a densidade. Densidade é tudo aquilo que relaciona a massa sobre o volume. Então, quanto maior for a questão da massa e menor o volume, mais denso um corpo vai ser. É por isso que você vai encontrar aí árvores que têm um corpo bastante volumoso, tem uma densidade muito alta, inclusive é por isso que elas conseguem resistir por bastante tempo, inclusive as intempéries do tempo, temporais, vendavais, ela consegue suportar. Quando ela tem muito tempo de vida, obviamente que isso diminui, a tendência é cair, tá? Mas isso aqui é uma unidade de estudo, de observação, ela é uma matéria, porque existe, obviamente, mas tem ali massa, volume, e ela ocupa esse lugar no espaço. Só que tem um detalhe, eu posso pegar uma pequena parte dessa matéria, e isso é chamado de corpo. Um corpo, ele deve ser uma porção limitada, tá legal? Isso aqui é uma porção limitada de matéria. E é óbvio que, se por acaso eu utilizar esse corpo e gerar um utensílio, principalmente para o homem, isso é chamado de objeto. Então, nessa sequência, você consegue perceber que você retira da árvore a tora de madeira e da tora de madeira você constrói essa cadeira. Isso aqui é um utensílio, por isso é chamado de objeto. É o que serve para alguma finalidade para o homem. Então, relacionar de onde vêm as coisas, para onde elas vão, qual vai ser a finalidade delas, é o que está ancorado nesse item 1 aqui. Tá legal? Uma pergunta. Deixa eu observar aqui vocês. Deu para compreender? Ou precisa de um outro exemplo para você compreender? Pode dar o feedback aí? Deu para compreender a relação entre corpo, matéria e objeto? Deu. Tá, ok. Então, Cheguei agora. tudo bem, obrigado. Então, vamos lá. Uma outra coisa que está nesse eixo é a questão do elemento químico. Um elemento químico, ele praticamente é a representação de características funcionais de um átomo. Então, um conjunto de átomos equivale ali à representação de um elemento químico. Ele geralmente vai ter um símbolo, tá? Pode ser só uma letra, como você está observando aqui, o oxigênio. Podem ser 2 letras ou até 3 letras, não importa. Mas a ideia é que o elemento químico, ele sempre tenha uma única letra maiúscula. Tá legal? Todas as vezes que você for desenhar um elemento químico e representá-lo, ele tem que ter apenas uma letra. E no caso aqui, eu estou pegando o oxigênio lá da tabela periódica, número atômico 8, massa atômica aproximadamente 16, e a partir deste elemento químico oxigênio, eu consigo gerar 2 substâncias que, inclusive, são alótropas. O que é uma substância alótropa?
são substâncias diferentes, só que são formadas pelo mesmo elemento químico. No caso, você tem o oxigênio e tem aqui o ozônio. O oxigênio é o O2, este aqui de cima, que você aborda como o mais comum a ser relacionado, e o de baixo, ele tende a ser o ozônio. A diferença entre eles é o quantitativo de átomos, ou seja, a sua atomicidade. Então, quando o oxigênio se relaciona com outro átomo apenas, fazendo uma dupla ligação, você tem a molécula do gás oxigênio, que é um gás estável. E quando você vai para o ozônio, na qual ocorre dentro dele uma ligação química além daquela que é necessária para estabilizar dois oxigênios, ele entra ali meio que de penetra, ele vai favorecer ali um processo de instabilidade na estrutura. Então, em geral, entre os alótropos, vai acontecer de uma das espécies ser estável, tá bom? E outra ser instável. Entenda como estável qualquer tipo de estrutura que tenha baixa energia. E quando ela for instável, significa que ela tem alta energia. Então, desta forma, inclusive, por exemplo, das finalidades para a utilização dessas substâncias, o gás oxigênio é utilizado por nós, seres humanos, e outros aí animais, que contempla o processo de respiração celular, na qual entra o nosso oxigênio e sai o gás carbônico. Então, esse processo aí utiliza, inclusive, o que nos faz estar vivo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele vai nos oxidando com o tempo. E o ozônio, nós não podemos ficar dispostos, tá legal? Expostos a ele, porque ele tem um fator oxidante muito alto. Inclusive, ele é muito utilizado como agente sanitizante para esterilizar alguns tipos de materiais, inclusive água. E ele é muito utilizado lá em cima da nossa camada atmosférica como protetor da gente contra a radiação ultravioleta proveniente do Sol. Então, as utilizações, elas vão ser diversificadas de acordo com o tipo de substância, mas observe, eu tenho duas espécies disponíveis aqui visualmente e todas elas são feitas pelo mesmo elemento químico. Então, o elemento químico vai ser um conjunto ali de átomos que podem se associar e, dependendo do formato deles, pode formar uma molécula que é mais estável e outra que é menos estável. Por isso o termo alótropo, tá legal? A partir daqui, tem um outro item que é chamado de substâncias, que são simples e outras que são compostas. As substâncias simples, em geral, são formadas por um único elemento químico. Você tem que saber que a composição de um elemento químico, como eu disse anteriormente, vai acontecer quando você tem apenas uma letra maiúscula. Então, olha só, o gás do oxigênio que eu citei tem apenas uma letra maiúscula. Agora eu tenho a substância cloro aqui, ó, gás cloro. Tem duas letras, o C e o L, mas o C está maiúsculo e o L está minúsculo. Então, quando isso acontecer, que eu tenho apenas uma letra maiúscula, eu tenho a representação de uma substância simples. Porque se por acaso eu tivesse duas letras maiúsculas ou mais, vai acontecer automaticamente de eu ter uma substância composta. Então, toda substância simples, ela tem apenas uma letra maiúscula. Então, aqui eu tenho o gás nitrogênio, o ferro, tá? Que você conhece aí do dia a dia. Você, inclusive, tem vários artefatos na sua própria casa que são feitos de ferro. Uma letra maiúscula e uma minúscula. O zinco e o elemento ouro. Agora, sim, se eu tiver uma substância simples, eu vou visualizar uma substância chamada de composta. As substâncias que são compostas, elas devem apresentar dois elementos ou mais. Ou seja, visivelmente você vai perceber que tem duas letras maiúsculas ou mais. Então, aqui, olha, água. Eu tenho o elemento hidrogênio e o elemento oxigênio, ambos representados com letras maiúsculas. Gás carbônico, da mesma forma, são duas letras maiúsculas. E o ácido fosfórico tem três letras maiúsculas aqui, ou seja, representando três elementos. Inclusive, é um dos ácidos que estão fazendo ali a composição dos refrigerantes. Então, se você tiver de identificar sistemas que apresentam substâncias simples ou substâncias compostas, a dica que eu te dou é observar a quantidade de letras maiúsculas.
Substância simples só tem uma letra maiúscula, porque define apenas um único elemento químico, e a substância composta tem duas ou mais letras maiúsculas, porque representam, obviamente, dois ou mais elementos químicos. Tudo bem? Além daqui, a gente vai para a aquisição do conceito de substância pura e mistura. No primeiro caso, as substâncias puras, elas equivalem a um aglomerado de substâncias de mesma molécula. Então, assim, quando você observa um sistema que só tem um tipo de molécula, só que várias delas, você está diante ali de um sistema que tem substância pura. Então, por exemplo, a indústria, ela formaliza um processo de captura e tal de hidrogênio, até inclusive produção de hidrogênio, para você conceber ele dentro de um invólucro como esse e revender para quem tiver interesse. Então, aqui eu tenho apenas gás e hidrogênio. Então, essa composição me diz que aqui dentro eu tenho um sistema puro, tá? Então, isso pode acontecer com gás hidrogênio, acontece com gás oxigênio, gás nitrogênio, que tem muitas empresas que revendem por aí, inclusive para hospitais. Então, dependendo da composição que você queira trabalhar, a substância pura, ela sempre vai ser um sistema que apresenta um aglomerado de moléculas, só que da mesma entidade, tá bom? Isso aí tem que ser bem específico. E quando você não tiver uma substância chamada de pura, ela vai ser chamada de impura. Por quê? Porque tem duas substâncias lá presentes, ou mais, inclusive, dependendo do caso. Isso é chamado também de substância impura ou mistura, tá? E aqui, esse aglomerado, ele vai apresentar, como eu disse, duas ou mais substâncias compondo esse sistema. O ar atmosférico é uma dessas possibilidades. Eu desenhei apenas aqui algumas das substâncias presentes, mas tem muito mais substâncias no ar atmosférico. Tem hidrogênio, nitrogênio, óxido de nitrogênio, água, metano, tem vapores de água, tem odores, tem fragrâncias, tem particulados sólidos que não são perceptíveis normalmente, a não ser que você coloque um feixe de luz, por exemplo, uma lanterna, um data show, você consegue enxergar as partículas pairando no ar. Só que essa estrutura toda, ela é uma mistura. Como você não consegue, inclusive, identificar o que faz parte, é muito comum nas provas solicitarem para que vocês verifiquem se esse sistema ele é homogêneo ou se ele é heterogêneo. Então, dessa forma, tem que associar com o que a gente utiliza já desse termo, desse prefixo no dia a dia, tá bom? Então, uma mistura que é chamada de homogênea é aquela que apresenta um aspecto igual, um aspecto, vamos dizer assim, monofásico, só tem uma fase lá. E quando essa mistura ela passa a ser heterogênea, é porque o termo hétero determina diferença. Então, vai ser perceptível que há mais de uma substância ali, e isso geralmente é propagado quando você detecta fases diferentes, tá? Deixa eu só relacionar isso aqui rapidinho, da mistura e da substância pura com relação a um aspecto gráfico, tá bom? Todas as substâncias que são puras, vocês vão observar que tem esse patamar aqui, chamado de fusão, e esse outro patamar aqui, chamado de ebulição. Então, quando um gráfico apresentar esses dois patamares bem paralelos ao eixo horizontal, você está diante de uma substância pura. Por quê? Porque ela apresenta um ponto de fusão e um ponto de ebulição constante. Então, aonde estiver essa faixa, não está havendo mudança de temperatura. Nesse caso, como você está diante de um gráfico que está crescente, ele obviamente vai mostrar aí a composição de um aquecimento. Então, você tem na sequência a fusão, depois a ebulição. Se fosse o inverso, você teria um gráfico de resfriamento. Aí você teria um ponto de condensação e um ponto de congelamento. Tá legal? Mas assim, independente do caso, toda substância pura, ela tem que ter esses dois patamares bem definidos. E nesse caso aqui eu estou citando a água pura. Tá legal? Porque não basta só ser água, tem que ser água pura, porque se tiver algum tipo de substância presente ali na composição, vai gerar uma diferença e isso pode promover mudanças, por mais que sejam pequenas, mas vão acontecer.
Então, aqui eu tenho, se for pura, fusão 0 graus, ebulição 100 graus. Inclusive, até existem outros fatores que podem intervir aqui, como a pressão, tá legal? Mas, assim, lá na mistura, eu não vou conseguir perceber bem perfeitinho esses dois patamares de fusão e de ebulição. Então, bem aqui, por exemplo, você está observando na parte da mistura que não está padronizado, olha. Ele está meio inclinado. Aqui na ebulição acontece da mesma forma, ele não está padronizado na horizontal, ele está um pouquinho inclinado. Por isso que foi citado aqui no gráfico como faixa de fusão e faixa de ebulição. Tudo bem? Então, é visível, tá legal? É uma análise visual, você vai ter que ter essa vamos dizer assim, proficiência de identificar em gráficos a composição de uma substância pura ou então de uma mistura. E, se não for dessa forma, essa mistura ela vai ter que ter uma classificação de acordo com esse perfil aqui, ó. As misturas que são chamadas de homogêneos, sistemas homogêneos, são compostos de substâncias que, quando estão ali disponíveis, quando estão ali dissolvidas, você não consegue identificar quem está lá dentro. Então, a água, o álcool, é um sistema homogêneo. Ou então você pode colocar sal na água, também vai ser super solúvel. Não dá para saber onde está só o sal ou só a água. Se você colocar água e açúcar, da mesma forma, também vai acontecer com outras substâncias, desde que você perceba uma obediência a essa regra da semelhança. Tá bom? A regra da semelhança, ela vai dizer que o semelhante dissolve o semelhante de forma fácil, tá? É uma tendência, como se fosse mais facilmente. Então, assim, a água é polar. Então, tudo que for solúvel na água vai ser chamado de polar. O que for apolar só vai ser solúvel em outra coisa que for apolar. Agora, quando um é polar e o outro é apolar, não vai acontecer solubilidade entre as partes, tá bom? Então, assim, se uma substância é polar, ela dissolve a outra polar? Sim. Se eu falei que a água é polar e o álcool é solúvel na água, então eu tenho que analisar que esse álcool é polar também. E aí, eu posso ainda analisar para outros tipos de substâncias. Qualquer substância que tenha uma facilidade de ser solúvel na água, eu devo considerá-la polar pelo aspecto experimental, tá bom? Agora, se por acaso eu jogo uma substância na água e ela não dissolve, eu posso considerá-la apolar. Então, eu vou gerar, inclusive, uma mistura heterogênea. Você está observando aqui no exemplo a água com o óleo. Essa mistura aqui, ela ocorre, tá bom? Você tem que ficar em alerta sobre isso, tá? Cuidado com esse termo. Se eu disser assim, a água com óleo se mistura, você tem que dizer que sim, apesar de a gente estar muito afim de falar que não, né? Mas elas se misturam, só que não se dissolvem, tá legal? A água e o óleo não vai se dissolver. Inclusive, o óleo está acima da água, porque ele é menos denso. É importante que você relacione isso também. O óleo é menos denso, tá bom? Esse aqui é o óleo e o de baixo é a água. Toda vez uma mistura entre fluidos, aquele que ficar mais para baixo tende a ser a substância, o fluido mais denso. Aquele que estiver mais para cima tende a ser menos denso. É por isso que muitas vezes você vai observar que algumas pessoas, infelizmente, falecem e tal, e elas afundam, mas depois de um tempo, elas emergem. Por quê? Porque durante o processo de decomposição, a liberação de gases quer ocupar uma via, tá? Uma via aérea, principalmente, mas se não encontrar, ela começa a aumentar o volume do corpo e faz com que ele venha a emergir. Então, como foi citado no início da aula, a densidade relaciona a massa sobre o volume. Então, quando você tem um volume muito grande, a tendência é ter uma densidade menor. Então, dessa forma, utilizando corpos sólidos, você vai perceber que aqueles que flutuam tendem sempre a ser menos densos e aqueles que afundam tendem a ser mais densos. Tá bom? Pergunta? Tudo bem? Por gentileza. Tá ok. Certo. Tá ok? Ótimo.
Bom, estamos no time aqui. Vamos organizar aqui agora a finalização desse item para determinar a parte de misturas, tá bom? Uma mistura, como foi citado, ela pode ser homogênea ou heterogênea, mas existem ainda dois termos que são importantes que você precise observar, porque pode ser que eles sejam colocados em prova, porque são um pouco mais específicos. Então, assim, olha, a mistura eutética, ela é diferente da mistura azeotrópica, porque a eutética, ela, em geral, aborda ali a composição para a mistura entre sólidos. Então, você tem que ficar esperto ali, que é um olhar mais específico para a mistura entre sólidos. Por isso que aqui, olha, vai aparecer esse patamar aqui, bem específico, no ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? É a temperatura específica que uma substância está passando da fase sólida para a fase líquida. Ou seja, antes desse patamar, é sólido. Depois dele, é líquido. Mas bem nessa área horizontal, é uma mistura, é uma transição do processo. Então, a mistura eutética, ela é muito prudente de ser avaliada dessa forma. Você olhou um gráfico, observou que é um aquecimento, por exemplo, como está citado aqui, perceba que bem aqui tem uma variação, não está bem apropriado, tem só uma faixa de PE, de ponto de ebulição. Mas aqui, ó, está bem padronizado, bem na horizontal, que está mudando da fase sólida para líquida. Então, isso é muito comum na mistura eutética. Inclusive, é bom aqui você lembrar esse termo eu aqui, ó. Tá bom? Quando você se toca, eu sou sólido. Então, é uma dica para você determinar sempre que é uma mistura entre sólidos. Tá legal? Quando não for uma mistura eutética, você vai estar diante de uma mistura chamada de azeotrópica. E essa mistura, ela vai definir agora um padrão de relação para a mistura entre líquidos. Então, a mistura eutética, ela tem ponto de fusão constante. Já a mistura azeotrópica, ela vai ter ponto de ebulição constante, que é o que está perceptível bem aqui, ó, tá bom? Esse pedaço aqui do gráfico, não sei o que aconteceu aqui na apresentação, mas era para ele estar emendado aqui, ó. Não aconteceu isso, mas tudo bem. Já ajeitei aqui na mão mesmo, tá? Então, essa faixa bem aqui, ó, ela é um padrão de ebulição, é o ponto de ebulição aqui. Significa que nessa região eu tenho a mistura do líquido mais o vapor, o gás, dependendo da condição aqui, e depois só a fase gasosa ou vapor. E antes, só a fase líquida. Então, dentro desse sistema, eu estou colocando como exemplo uma mistura de álcool comum, tá legal? 96% de etanol e 4% de água, tá bom? Inclusive, é muito interessante, às vezes, que é normal umas festas, tá bom? Você vai em festa, ai, caramba, tem um inseto aqui. Tem umas festas que as pessoas colocam aquelas comidas sob aquecimento. E aquela panela que tem lá um frasco embaixo que está utilizando um líquido combustível, é muito utilizado o etanol, 96%, tá bom? Não é utilizado 70%, porque esse 96% ele queima melhor, tá? Ele tem menos água ali, então ele favorece uma queima, só que um pouco mais constante. Então, dessa forma, é importante que você sempre aborde o que você está analisando. Opa, se é uma mistura entre sólidos, vai ser chamada de eutética, e ali no gráfico, o ponto de fusão é o foco, tá bom? E quando for azeotrópica, é uma mistura entre líquidos, então, lá no gráfico, o ponto de ebulição vai ser o foco. Então, eutética, fusão é constante, azeotrópica, a ebulição é constante. Tudo bem? Bom, então aqui você resume praticamente tudo que foi vislumbrado aqui. Olha só, a matéria em si, o que ela tem que ter sempre? Bora olhar. Ela tem que ter um corpo, ela tem que ter volume, ela tem que ter massa, tá bom? Não precisa ser nessa mesma ordem. É interessante aqui que esse padrão também acorda
a questão da densidade, que é uma propriedade específica da matéria. Você consegue identificar algumas substâncias pelo valor de densidade. A matéria em si, portanto, ela pode ser vítima de estudo, e se eu especificar isso, eu posso analisar que eu tenho nesse sistema de análise substâncias que são puras e substâncias que são misturas. As substâncias que são puras, elas podem ser simples ou compostas. Lembrando que as substâncias puras, elas equivalem a um aglomerado de substâncias da mesma entidade. Tá bom? Não podem ter entidades diferentes ali, porque senão não seria uma substância pura. Outra dica, as substâncias puras, elas possuem ponto de fusão e ponto de ebulição constantes. Tudo bem? Se essas substâncias puras forem analisadas, elas podem ser feitas de substâncias que são simples ou substâncias que são compostas. As substâncias simples apresentam um único elemento químico. Então, eu tenho aqui gás hidrogênio, por exemplo, pode ser um sistema que só tenha gás, oxigênio, pode ser um sistema que tenha só titânio, por exemplo. Então, isso equivale a substâncias simples, só tem um elemento químico. Se a substância for composta, você vai ter 2 ou mais elementos. Então, aqui eu tenho amônia, que é já uma molécula que apresenta nitrogênio e hidrogênio. Eu posso ter disulfeto de carbono, que já é uma estrutura que tem enxofre e carbono. Posso ter ácido sulfúrico, que já tem 3 elementos químicos, o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. Então, dependendo dessa tua substância pura, pode ser feito de substâncias que são simples ou então de substâncias que são compostas. Voltando para o outro lado, se você não tiver substâncias que são puras, ela pode ter ali uma mistura. Essa mistura, portanto, ela vai ser ali na análise vítima de um processo por caracterização, que geralmente é visual. Você vai ter um aspecto homogêneo, um aspecto heterogêneo. Esse aspecto aqui chamado de homogêneo, ele é chamado de monofásico, ou seja, só tem uma fase, você só enxerga um único aspecto. Então, aqui eu posso colocar uma mistura de água mais sal, tá bom? Você misturou, mexeu ali, tranquilo, não consigo enxergar onde está o sal. Pronto, um sistema que ali eu não consigo identificar, tá bom? Agora, se eu tiver uma mistura heterogênea, ele pode ter 2 ou mais fases. É comum chamar isso aqui de polifásico, tá bom? Para não ficar falando que é bifásico, trifásico, tetrafásico. Mas, assim, se for bifásico é porque tem 2 fases, como, por exemplo, água e óleo. Se for trifásico, você pode ter 3 fases lá. Por exemplo, existem aqueles produtos de cosméticos. Não vou dizer aqui o nome do produto, nem a marca, porque eu não estou ganhando aqui para falar isso. Mas, assim, tem produtos aí cosméticos que são óleo trifásico da fulana de tal lá. Aí, o que acontece? Tem 3 fases ali. É interessante, inclusive, deixa eu desenhar aqui para vocês verem. Olha, gente, desculpa o desenho, tá? Mas é o que dá para fazer nessa mesa digitalizadora aqui. Olha lá, eu tenho uma fase em cima, eu tenho uma fase aqui e tenho uma fase embaixo. O que eu devo analisar, inclusive? Que quando está assim, em repouso, ele tem as 3 fases, mas as pessoas geralmente mexem bastante para ele ficar homogêneo e aí sim utilizam. Por que você deve mexer? É para garantir ali que na hora que você utilizar, está vindo o componente das 3 fases, né? Por isso que você tem que mexer tudo. Mas quando deixa em repouso, é normal eles começarem a se organizar de acordo com a semelhança química das propriedades que favorecem as composições dessas fases.
E aí você vai ter um que é menos denso, que é o mais para cima, um que é mais denso, que é o que está lá embaixo, e um de média densidade, que é o que está no meio. Tá bom? Então, dessa forma, é isso que você vai precisar acordar. Bom, morreu aqui. Bora olhar agora essa questão, tá? Considere os seguintes sistemas. Água, no sistema 1, água e etanol, no sistema 2, e água e óleo, no sistema 3. Os sistemas 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, a... Olha, eu vou deixar agora aqui para vocês, tá bom? Um minutinho para você olhar, identificar e marcar a alternativa certa. Você pode colocar aqui no chat qual é a resposta. Fiquem à vontade. Tudo bem? Opa! Marcelo. Marcelo levantou a mãozinha aqui. Pode falar, Marcelo. Sem querer, professor, levantei a mão. Alternativa A. Todos vão na A. Daiane. É a, professor? É a alternativa A, mas eu queria tirar print da outra tela que o senhor passou. Tá legal. Show de bola. Espera aí. Calme lá. Se acalme. Pode. Lá vai. Sim. Fechem os olhos. Tá bom? E sofram. Oxe, não, peraí, como assim? Tá, água não é simples, não. Isso, é muito importante esse tipo de condição acontecer agora, tá bom? É legal que isso ocorra, tá bom? Mas eu costumo dizer assim para meus alunos, Deus me enviou aqui um anjo negão da guarda para vocês, para lhes ajudar, tá legal? Assim. Isso é um distrator praticamente. Tá? Ah, por causa do hidrogênio, nossa senhora. Só com água, tu pensou, opa, não tem nada lá, tá simples. Só que assim, ele pediu substância e não tipo de mistura. Tá legal? E tem uma outra coisa. Aqui a água é pura, porque não tem outra coisa lá dentro. Aqui é uma substância pura. Só que foi citado que a substância pura ela pode ser simples ou composta. A simples só tem um elemento. E se eu perguntar para vocês qual é a fórmula da água, vocês vão me dizer o quê? H2O. H2O. Então, sacanagem. dois elementos. Pegadinha é isso, viu? Um hidrogênio. Essa foi boa. Aham. Tudo bem. E, ó, isso aí é maravilhoso que aconteça agora. Mas nunca mais vai acontecer. Tá legal? É por isso que essas aulas têm fundamental importância. Então, repara que quando você marca a letra A, você está muito perto da letra C. Entendeu? Muito pertinho mesmo. A letra A, ela é um excelente distrator. Ou seja, ele seduz a pessoa, muda uma besteira ali e tal, mas dá para perceber que o resto você compreendeu tranquilamente. Ó. Mistura homogênea, porque água e álcool se misturam e não dá para detectar quem está lá dentro. E a água e o óleo, você vai ter a diferença de fase, porque o óleo vai ficar em cima e a água vai ficar embaixo. Então, essa primeira questão, letra C. Mas calma. Vamos mais uma. Considere um sistema formado por 3 pedras de gelo. Tá? Você tem 3 pedras de gelo ali, tem água líquida, tem óleo, tem cloreto de sódio, que é o sal, e tem sacarose, que é um açúcar. Sem corpo de fundo, ou seja, não tem nada lá embaixo. Tá bom? Não, tipo assim, o que eu quero dizer quando não tem corpo de fundo? Imagina, por exemplo, que hoje você acordou e colocou açúcar no café, tá bom? Ou no suco. Às vezes, você consegue adicionar a quantidade certa que deixa doce, mas tem vezes que você botou demais, aí fica depositado uma parte no fundo. É isso que a gente chama de corpo de fundo, tá bom? Então, a questão tá querendo aí que você imagine um sistema, tá? Você considerar que não está mostrando, né? Então você tem que imaginar que tem 3 pedras de gelo, água líquida, óleo, sal e açúcar.
Então, assim, quando você jogou o sal e o açúcar, foi em quantidade suficiente para ele se dissolver. Ele disse aí, não tem corpo de fundo. Então, esse sistema possui quantas fases e quantas substâncias? Calma. Vou acompanhar no chat também como é que está à disposição de vocês. Calma aí. Tô calmo, tô calmo. A Emily Vitória levantou a mão ainda há pouco. Você quer dizer alguma coisa, Emily? Eu acho que letra D, professor. Tudo bem, olha, dessa vez é C, C, D. Tá dando C e D aí, entre vocês. Tá Eu acho que é legal. Como é que identifica as fases, Tainá? No olhômetro, tá bom? No olhômetro. Vamos colocar aqui, vou desenhar para você. 3 fases e 4 Bora lá. Quando você tiver essa questão, gente, é bom desenhar. Então, vamos colocar um frasco aqui. Pega esse frasco, não ficou bacana, não curti, calma. Deixa eu apagar. Ficou torto aqui. Pronto. Bora lá. Então, vou desenhar um frasquinho. Coloquei nele. Vamos colocar primeiro água. 3 pedras de gelo. Repare só até aí, gente. O que você está enxergando aí? Pode ligar o microfone. Uma mistura heterogênea, né? Porque tem um gelo sólido e água líquida. Certo. Então, Tainá, você que falou aí, isso que é o formato adequado de você perceber fases. É aquilo que você consegue enxergar. Então, a pedra de gelo é uma fase, a água líquida é outra fase. Então, por enquanto, está bifásico, tá bom? 2 fases. Só que diz ainda que tem óleo. Aí, o que eu faço? O óleo, ele tem que ficar em cima ou embaixo? O que você acha? Em cima. Em cima, porque é menos denso. Então, vou deixar ele aqui, ó, meio atrapalhando o gelo, mas eu consigo ver esse gelo ainda. Então, quantas fases eu tenho agora? 4. Repare. 3. Eu consigo enxergar aqui a água, tá bom? A água que está aqui em maior quantidade, maior volume. Eu tenho esse gelo e eu tenho este óleo. É o que dá para perceber. Então, até agora, eu estou... Trifásico. Trifásico. Legal. Agora é o seguinte, eu ainda vou adicionar nesse sistema sal. Só que aí o sal, ele é solúvel na água, tá bom? Joguei sal aqui, não consigo perceber onde ele está, porque ele é solúvel, já que foi citado que não tem corpo de fundo, então não sobrou, entendeu? Coloquei açúcar, tranquilo, tá aqui embaixo. Não dá para perceber aonde está, ele ficou todo solúvel. Então, com calma, o que eu percebo? Vou trocar a cor aqui agora. Olha lá. O que eu enxergo? Gelo, eu enxergo óleo, eu enxergo água. Tá bom? Tem mais alguma coisa que eu devo enxergar aí? Não. Esses dois aqui, ó, estão associados com a água. Tudo bem? A água dissolveu o sal, dissolveu a sacarose, o açúcar. Então, tá tudo ali. E agora? Que letra você marcou? Direito C e D, não foi? Ficou citado? D. Tudo bem?
Posso marcar agora? Lá vai, ó. Segura o choro, hein? Não, de novo não, meu Deus. Não é possível, cara, meu Deus. Não, peraí, explica isso aí. Gente, Fala, quando eu sério. escolhi essa questão, eu deixei o demônio tocar meu coração. Medo. Olha a cara de mal dele. Olha, Cara, eu tô falando assim da boca pra fora, tá? Não deixo não, tá bom? Não gosto disso. sei. É só pra você perceber que eu quis fazer esse mal, assim, por quê? Porque, assim, gelo, gente. Gelo Gelo não é substância? só que é água. Cara, eu não reparei nisso, juro. Tá. Ele mudou o estado, É que água ele não tá sólida. líquido e o outro tá sólido. Exato. E a água, ela já tá líquida. No caso, conta a água como. Ou seja, gelo e água, gente, é uma coisa só. Entendi. 4 substâncias. Sacanagem. Legal essa questão, né? Ótimo, adorei. Inclusive, essa inquietude, essa insatisfação de vocês é o que demonstra que vocês compreenderam, entendeu? Porque se não fosse isso, vocês teriam acertado. Inclusive, nos 2 casos. Tá bom? Islane, ok? Entendi. Amanda, tá sendo gravada. Tá bom? Está sendo gravada. Vai ficar aqui disponível só por um dia para você assistir. Tá bom? Para você colocar um senso de, como é que fala? Escassez. Bom, olha só, gente. Eu tenho ainda 10 minutinhos com vocês. Tá na mão? Eu vou só finalizar aqui com essa questão e bora discutir de novo. Olha, no estudo de substâncias puras e misturas, a professora apresentou 2 sistemas a seus alunos, conforme representado nas figuras. Então, você tem um sistema, tá? E outro sistema. Eu quero que você observe as imagens das substâncias presentes, o formato delas, a cor, tá bom? É importante que você reconheça aí quantas substâncias tem em cada um dos sistemas. Aí, assim, ó, ela solicitou que analisassem e fizessem 2 afirmações sobre cada sistema. Nas alternativas, encontram-se algumas das afirmações feitas pelos alunos. Analise-as e assinale a alternativa que apresenta apenas a afirmação correta sobre um dos sistemas representados. Com calma, tá? Compare alternativas com o sistema. Tem como o senhor repetir de novo? Eu quero que você julgue cada alternativa olhando para o sistema. Então, aqui, olha, o sistema, isso aqui, isso aqui, representam a mesma coisa ou são coisas diferentes? Representa a mesma coisa, não? Vocês estão de acordo que representa a mesma coisa? Sim. Tá. Então, olha, eu tenho esta parte e esta outra. As duas em vermelho são iguais ou diferentes? São iguais. As duas, essas duas aqui, ó. Quais essas duas? São iguais ou diferentes? São Iguais. Agora, elas são diferentes em relação às outras que são pretinhas. Tá bom? Eu compreendi o que você quis dizer aí, filho. Agora, vamos olhar o sistema 2. Os 2 grupos aqui, ó, este e este, eles são iguais ou diferentes? São iguais. São iguais. Agora, olha só. São iguais. Isso. As 2 substâncias que estão no sistema 2 é uma substância só. Só que tem 2 delas, tá bom? E você consegue perceber que elas são diferentes das que apresentam-se no sistema 1.
tá? Beleza. Então, agora, de posse dessa informação, que alternativa você marca? Pode falar ou deixar? Letra A, eu acho. Letra A, eu acho também. Agora vai a letra A de com força, né? No sistema 1 temos duas substâncias simples. Escolhe aqui, já colocaram aqui como folga a D em último caso. Muito bem. A letra D diz: o sistema 2 é uma mistura. Bom, uma mistura é um sistema que tem duas substâncias ou mais diferentes. Então, aqui no sistema 2, eu tenho duas substâncias, só que elas são iguais. Ó. Então, não é uma mistura, aqui é uma substância pura. Agora, o meu sistema 1, eu tenho uma substância, tá bom? Aqui e aqui, as que estão em azul. Elas são feitas do mesmo elemento químico. Se eu quiser, posso até colocar aqui, olha, que isso aqui é O2, isso aqui é O2, e isso aqui é O2. Tá bom? Posso colocar dessa forma. E os hidrogênios aqui, ó. Isso aqui pode ser H2 e isso aqui pode ser H2. Pronto. As substâncias pretinhas são o oxigênio e as branquinhas são hidrogênios, tá? Moléculas de hidrogênio. Então, o que eu posso analisar aí? Vou marcar, hein? Vocês disseram que a letra A, então bora. Pronto. Eba! Aê, agora sim. Uhul. Pode crer, Ihu mesmo. Nesse sistema, eu tenho duas. Se aqui tivesse sendo citado que ele equivaleria a uma mistura, tá certo, tá bom? É uma mistura porque eu tenho duas substâncias aí dentro dele. Se fosse sinalizado como mistura homogênea, também estaria certo, porque essas duas substâncias são gasosas. Então, é muito comum mistura entre gases, não dá para perceber quem está lá dentro. Então, é uma mistura homogênea também. Tá legal? Letra A, tranquilamente. Professor, Beleza? Diga. por que não pode ser a letra E também no sistema 2? Temos dois componentes mesmo? Ah, tá. Eles têm dois componentes, tá bom? Só que assim, quando ele coloca dois componentes, ele está te induzindo a falar que tem duas substâncias diferentes. Ah, sim. Só que são duas moléculas da mesma substância, então é só um componente. Aí não tem a sua dúvida, tá? Isso inclusive ajuda os outros. Parabéns. Tá. Valeu, professor. Perfeito. Bom, finally, tá bom? Finish. Eu disponibilizei aí, tá legal? Se você quiser tirar dúvidas ainda, acompanhar, tem aí um perfil no Instagram meu, tem química, tanto no YouTube quanto no Instagram. Não tem química no Instagram, tem resumos digitais da tua área, inclusive, se tu for do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Para você que está no ensino fundamental, que está acompanhando essa aula aqui, já quer se inteirar como é que é o processo da química, seja bem-vindo também. E aí tu vai acompanhar lá que tem várias áreas que você pode coletar, printar e tal. E tem também as videoaulas no YouTube. Tudo bem? Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, tá faltando um minutinho para eu finalizar. Tem dúvida? Querem que eu faça alguma consideração? A Daiane levantou a mão aqui, por gentileza, Daiane. Fique à vontade para falar. Eu não levantei a mão agora. Eu tinha levantado antes, naquela pergunta que eu fiz. Ô, meu bem, então me perdoe, tá? Agora que apareceu aqui a sua... Nossa. Ok. Foi mal. Bom, se não for mais nada citado, eu vou finalizar por aqui. Tá legal?